Olá, eu sou a professora Lidiane Reis e hoje nós vamos a mais uma videoaula da disciplina Finanças Empresariais, onde nós vamos falar sobre retorno nos investimentos. Então, o que é retorno, né, gente? Retorno representa aí um ganho, né, ou mesmo um prejuízo total que se tem com um investimento ao longo de um determinado período de tempo. Geralmente nós definimos aí o retorno como os benefícios, né? Como o benefício principal na realização de qualquer investimento. Então, para calcular o retorno de investimento, nós utilizamos uma formulazinha bem interessante, que eu vou já mostrar para vocês, onde nós definimos a expressão de cálculo da taxa de retorno obtida sobre qualquer ativo em qualquer período T, certo? Nós denominamos aí o tempo, né, o período desse investimento como T, e o retorno desse período como RT. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, essa é a fórmula que nós utilizamos para calcular o retorno de determinado investimento em um determinado período de tempo. Para calcularmos esse retorno, nós precisamos saber o fluxo de caixa que foi gerado por esse ativo, certo? Precisamos saber aí o preço desse ativo no tempo T, ou seja, no período do investimento. E também precisamos saber o preço, o valor desse ativo no período anterior, certo? Por quê? Porque nós precisamos ver a variação, né, de preço desse mesmo ativo de um período para o outro. Então, para que haja uma variação, é necessário aí 2 períodos de tempo. Então, nós trabalhamos com o preço atual e o preço anterior, e o preço em que foi adquirido, por exemplo, esse investimento. Então, para calcularmos, nós somamos aí o fluxo de caixa que foi recebido nesse período, mais o preço desse ativo nesse período também, aí menos o preço dele no período anterior, que nós denominamos aí como PT-1, certo? E dividimos pelo preço do período anterior. Aí nós vamos encontrar o retorno desse ativo nesse determinado período de tempo. Bem simples, né? Vamos ver um exemplo para ficar mais fácil, né? Para a gente compreender. Robin é a dona da Gâmero, uma fliperama, de elevado tráfego, e deseja aferir o retorno de 2 de suas máquinas, a Conqueror e a Demolition, né? Vocês sabem que fliperama representa aqueles locais com máquinas de jogos, né? Então, essa empresária, ela está querendo saber o retorno desses ativos, ou seja, ela tem 2 máquinas aí de jogos, né? Conqueror e Demolition, que ela fez esse investimento e ela quer calcular aí o retorno gerado por esses 2 ativos, por essas 2 máquinas, certo? Então, a primeira máquina, que é a Conqueror, ela foi comprada há 1 ano por 20 mil. E o valor atual de mercado dela é 21.500. Então, ó, o preço desse ativo nesse período, no período do investimento é 20 mil, que é o preço atual. Que é 21.500, que é o preço atual dessa máquina, certo? E o preço anterior, que é o PT-1, é o valor que ela adquiriu por 20 mil, certo? E quanto foi que essa máquina especificamente ela gerou? Qual foi o fluxo de caixa dela? A questão aqui está nos dizendo que ela gerou 800 em receita após impostos. Já a Demolition, né, ela foi comprada aí há 4 anos.
o seu valor no ano recém-encerrado caiu de 12 mil para 11.800. Ou seja, o preço atual desse ativo, PT menos, o PT, né, do período é de 11.800. Agora, o PT menos 1, que é o período anterior, né, que no caso esse período aí se refere aos 4 anos, é 12 mil. Então, notem aí que houve uma queda no seu preço, no preço desse ativo. Durante o ano do investimento, só essa máquina ela gerou aí R$ 1.700 em receitas após impostos, certo? Então, vamos calcular aqui, vamos substituir na equação que eu mostrei para vocês, o preço, fluxo, né? O preço do período anterior de cada uma das máquinas e a gente vai saber qual foi o retorno desses ativos. Então, a Conqueror, ela gerou um fluxo de caixa de R$ 800, né? Tá aqui. Esse é o fluxo de caixa. Temos que somar com o preço do período, ou seja, o preço desse ativo atualmente. O valor dele atual de mercado é 21.500. E vou subtrair do preço anterior, ou seja, do ano anterior, quando ela o adquiriu, essa máquina, ela valia 20 mil. Divido por 20 mil também, que é o preço anterior. Então, quando eu somo aqui 800 mais 21.500 menos 20 mil, eu encontro 2.300. Dividindo 2.300 por 20 mil, eu encontro um percentual aí de 11,5%, ou seja, a taxa aí de retorno desse ativo, dessa máquina Conqueror, representa aí 11,5%. Já a Demolition, ela teve um fluxo de caixa maior, R$ 1.700. O preço dela atual é 11.800, né? Porque teve queda. O anterior era 12 mil. Então, divido também por 12 mil, que é o preço anterior. Então, quando eu pego 1.700 mais 11.800 menos 12 mil, eu encontro aí 1.500. Dividido pelo preço do período anterior, 12 mil, eu encontro um percentual de 12,5%. Olha só. Observem que a máquina, o ativo Demolition, ele está oferecendo aí um retorno anual maior para essa investidora, né? 12,5%. 1% aí a mais do que a Conqueror. Apesar de que essa máquina, ela teve uma queda no seu valor de mercado, certo? Então, apesar de ser um ativo que está valendo menos atualmente, porém, o retorno, o fluxo de caixa que ele está gerando é bem maior, né? Mais do que o dobro, né? Ó, da Conqueror. Ela gera aí 800 e a Demolition 1.700. Então, você, por conta do fluxo de caixa ser superior, né, o retorno dela é maior para essa investidora. Então, se ela tivesse que decidir aqui entre os dois investimentos, o que está dando um retorno maior para ela seria essa máquina Demolition. Simples, né, gente? Mas é interessante também nós colocarmos que na hora de observar o retorno, na hora de avaliarmos o retorno de um investimento, não devemos levar somente esse critério, somente esse cálculo do percentual do retorno, né? Nós temos que levar em consideração também outros aspectos, certo? Então, não devemos levar esse fato isoladamente, né? Avaliarmos esse retorno isoladamente, mas também avaliarmos outros aspectos que esse investimento pode permitir de ganho para esse investidor. Um exemplo seria os retornos históricos, né, que também devem ser estudados. Como assim, professor? O que seria esse retorno histórico? O retorno histórico, gente, é aquele retorno sobre os investimentos que varia ao longo do tempo, né?
tanto ao longo do tempo, quanto entre diferentes tipos de investimentos. Ou seja, como foi os retornos gerados por esse ativo, né, por esse investimento, aí no decorrer dos anos, né, durante os vários anos possíveis de serem acompanhados, né? Então, a partir daí, nós podemos extrair uma média, né, dos retornos históricos no decorrer de um período de tempo assim prolongado, né? E aí podemos eliminar o impacto dos riscos de mercado, certo? Então, é interessante fazer essa análise, tá bom? Calcular essa média desses retornos históricos, ok? Não estudar isoladamente aquele período somente, mas também todos os períodos possíveis desse retorno existente, né? Que possam ser passíveis aí de avaliação pelo investidor. Ó, vou mostrar aqui para vocês algumas médias de retorno anual, né, de investimentos em títulos de 1926 até 2006. Por exemplo, as ações de grandes empresas, elas têm aí um retorno anual médio de 12,3%. Como que eu cheguei? Tirei uma média, né, gente, dos anos, né, de 1926 até 2006, então, você soma, né, e divide pelo número de anos, né, pelo período, e você encontra a média anual. Então, as ações de grandes empresas, elas têm um retorno médio de 12,3%. Já as ações de pequenas empresas têm aí um retorno de 17,4%. Obrigações empresariais de longo prazo, né, títulos de obrigações, tem um retorno aí de 6,2%. Obrigações governamentais de longo prazo tem um retorno de 5,8%. Letras do Tesouro, no caso aqui norte-americano, né? Porque a fonte aqui é norte-americana, 3,8%, né? Com a inflação aí média de 3,1%. Então, isso aqui, essas médias aqui de retorno me permitem fazer uma análise de qual o melhor investimento a ser feito naquele momento. Então, eu posso estar analisando esses retornos médios, aí retornos históricos, né? Essa média anual de retorno em conjunto com aquele cálculo que eu mostrei para vocês, né? Que é o retorno daquele investimento no período investido, certo? Com base aí nos fluxos de caixa que são gerados no período e nos preços desse ativo, né? Tanto o preço atual como o preço de período anterior, certo? Então, o investidor ele deve estar de olho aí nessas possibilidades. Não pode estar ali focando somente um dos aspectos, né? Mas todos os aspectos possíveis na hora de tomar decisão, na hora de decidir qual o melhor investimento, certo? Claro, gente, que na hora de investir, leva-se em consideração muito o perfil também do investidor. Nós temos aí 3 perfis, onde o primeiro nós classificamos aí como indiferente ao risco. É aquele investidor em que o retorno exigido ele não muda, né? Se o risco aumentar aí do período X1 para X2, né? Ou seja, esse investidor ele é capaz, né, de até abrir mão aí do retorno, de um retorno maior por conta do risco, né, do aumento desse risco, ou mesmo não exigir aí um aumento do retorno por conta do aumento do risco, né, receber um retorno menor para aquele risco. Porque nós vimos aí nas aulas anteriores que existe uma grande relação entre risco e retorno, né? Ou seja, quanto maior é o retorno, maior é o risco,
Então, quanto menor o retorno, o risco, menor o retorno, existe essa conexão entre esses dois aspectos, entre essas duas características de risco e retorno. Mas isso não quer dizer que todo investidor ele trabalhe com essa visão. Vai depender do seu perfil, né? Geralmente essa visão ela já se enquadra mais nesse segundo perfil, que é o avesso ao risco, onde o investidor ele realmente foca o risco, ele tem um perfil mais conservador, certo? Então, se o risco aumentar, ele já exige um retorno maior, porque ele está trabalhando nessa perspectiva, né? De quanto maior o risco, maior o retorno. Então, ele é muito conservador, muito pé no chão, certo? Muito preocupado com essa questão do risco, né? Que oferecido por aquele investimento, e por isso ele procura aí ser bem realista, bem cuidadoso, estar de olho sempre no risco, diferente lá do indiferente ao risco, que muitas vezes esse risco aumenta, né? E o retorno exigido por esse investidor não aumenta, né? Ou seja, ele não faz mudança, não busca uma mudança no retorno por conta do aumento do risco. Ele meio que desconsidera um pouco essa variação do risco. E o último perfil é o propenso ao risco. Né? Nesse caso, já é uma perspectiva diferenciada, né? O retorno exigido diminui com o aumento do risco, ou seja, é aquele investidor que realmente busca investimentos de risco, né? Ele analisa um investimento, mas ele não tem medo do risco que esse investimento oferece, tá bom? Então, ele já busca mesmo investimentos que tenham aí um alto percentual de risco, né? Levando em consideração aí outros fatores. Então, essa questão, gente, do melhor investimento, ela vai depender muito desse perfil. Claro que a maioria dos investidores são avesso ao risco, eles trabalham com essa perspectiva, né, levando em consideração o risco, preocupados com o risco, certo? Analisando o retorno em relação a esse risco. Então, fazer essa análise do retorno, né, do fluxo de caixa em relação ao valor, ao preço do ativo do período, levando em consideração a média de retorno, né, os retornos históricos. Então, a grande maioria se enquadra nesse segundo perfil, certo? Mas não são todos. Nós sabemos que existem os investidores mais propensos aí ao risco, assim como também existem aqueles indiferentes ao risco, que fogem um pouco do risco, né? Temos os que buscam o risco, que é o propenso ao risco, e os que fogem desse risco, né? Que é o indiferente ao risco. E aqueles que se mantêm, né, em meio termo, né? Que é o avesso ao risco. Dependendo do risco, eles exigem aí um retorno maior para continuar com aquele investimento, certo? Na página 207 do livro Princípios da Administração Financeira, vocês vão encontrar algumas questões para a revisão sobre risco e retorno muito interessantes, que eu aconselho vocês a darem uma estudada nessas questões, tá bom? É uma pesquisada nessas questões para aprofundar aí o conhecimento desse conteúdo. Nós vamos falar também nessa aula de hoje sobre a avaliação de riscos, levando em consideração aí um ativo individual, porque nós vimos que o risco e o retorno ele pode ser avaliado tanto em relação a um ativo como em relação a uma carteira, certo? Então, nós vamos avaliar que esses riscos, levando em consideração um ativo, né? Ou seja, o ativo individual, tá certo? Nós podemos usar análise de cenários
e distribuições de probabilidades para avaliar o nível geral de risco incorporado num determinado ativo. Ou seja, para avaliar um determinado ativo, individualmente falando, nós precisamos fazer uma análise de vários cenários em que esse ativo esteja ali presente, né? E também das probabilidades existentes na avaliação desses investimentos. Como assim, professor? Quando eu falo de analisar cenários, quer dizer que nós precisamos considerar aí diversos resultados alternativos, né, possíveis. É o que nós chamamos de cenários, né? Os cenários que nós citamos aqui são as possibilidades. São possibilidades de retorno desse ativo, certo? Por quê? Porque em cima dessas possibilidades de retorno, em cima desses cenários, nós podemos obter aí um senso da variabilidade dos retornos, né? Da variação desses retornos. Um método comum, ele envolve aí a consideração de resultados pessimistas, que são os piores possíveis, né? Quais foram os piores resultados que aquele ativo já apresentou. Nós temos aí os resultados mais prováveis, que são aqueles resultados que os investidores esperam de retorno daquele ativo. E nós temos os resultados otimistas, que são os melhores resultados já apresentados por aquele ativo. Então, esses três tipos de resultado, essas três possibilidades de resultados, né, pessimistas, mais prováveis e otimistas, são os possíveis cenários que nós devemos avaliar em relação ao retorno, né, os retornos associados a esse determinado ativo. Então, nesse caso, quando nós fazemos essa análise, nós vamos poder medir aí a amplitude dos retornos. O que é essa amplitude dos retornos, gente? A amplitude dos retornos é a diferença entre o pior e o melhor retorno desse mesmo ativo. E aí, o que acontece? Quanto maior for a amplitude desse retorno, quanto maior for esse percentual, maior é a sua variação, né? Ou seja, quanto maior for a sua variação, maior será o risco. Resumindo, quanto maior a amplitude, quando nós medirmos aí, calcularmos essa amplitude de retornos, quanto maior for o percentual dessa amplitude, maior é o risco oferecido por esse ativo. Ok? Então, nesse momento, eu estou fazendo uma análise de um determinado ativo. Então, é uma análise individual desse ativo, levando em consideração aí os diferentes cenários, né? Desde o pior até os melhores retornos que são oferecidos por esse ativo. Vamos observar aqui um exemplo para que a gente possa compreender melhor. A Norman Company é uma fabricante aí de equipamentos de golfe sob medida. Ela quer escolher entre dois investimentos, né? Um investimento A e um investimento B, dois ativos aí. Cada um vai exigir aí um desembolso de 10 mil e tem uma taxa de retorno anual mais provável de 15%, ou seja, os dois ativos que ela está pretendendo, está estudando, analisando, ela vai desembolsar o mesmo valor, que é 10 mil, e eles têm a mesma possibilidade de retorno provável, ou seja, que é o retorno que é esperado pelo investidor, que é de 15%. E agora, como que ela vai saber qual dos dois é o melhor? Já que geram o mesmo retorno, ela vai ter vai fazer o mesmo desembolso, então ela tem que trabalhar aí o quê? A amplitude, avaliar os cenários, né? Os diferentes cenários de cada um desses ativos. Então, ela vai estudar aí o ativo A e depois o ativo B, individualmente, né? Para decidir. Né? A administração, ela estimou os retornos associados aos resultados
pessimistas e otimistas de cada investimento. Então, as 3 estimativas de cada ativo e sua amplitude podem ser encontradas aqui na tabela a seguir. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, nós temos aqui o ativo A, o ativo B. O investimento é o mesmo, como eu falei. Ó, o retorno mais provável também é o mesmo, que é o esperado. Aí nós temos o percentual o pior, né, resultado gerado pelo ativo A e gerado pelo ativo B, ó, que é o pessimista, é o cenário pessimista, né? 13% para o ativo A e 7% para o ativo B. Aí nós temos o cenário otimista, que foi o melhor retorno aí do ativo A, 17%, e o ativo B é 23%. E aí, vamos ver então a amplitude. Como que nós calculamos a amplitude? Calculando a diferença entre o pessimista e o otimista, né? Entre o pior e o melhor resultado. Então, quando eu pegar aqui 17% do resultado otimista, menos 13% do pessimista, eu tenho uma amplitude aí de 4%, certo? Quando eu vou para o ativo B, observem a variação, né, bem maior. Olha só, 23% menos 7%, 16%. Então, você vê que é uma variabilidade maior e, consequentemente, uma amplitude maior. Só que quanto maior a amplitude, maior o risco. Isso quer dizer que o risco do ativo B, quando analisando os cenários, o risco do ativo B é bem maior do que o risco oferecido pelo ativo A. Então, se ela fosse decidir só por essa análise de cenários isoladamente, ela optaria pelo ativo A, que é o que oferece o menor risco, certo? Tendo em vista que eles oferecem o mesmo retorno, ok? Mas é interessante também analisar as probabilidades, né? Porque quando eu avalio só os cenários, nessa situação aqui, qual foi o resultado que eu cheguei? Que o ativo A ele parece menos arriscado do que o ativo B, por conta da amplitude, né? Que foi 4%, que é menor do que a amplitude do ativo B, que foi 16%. Então, um tomador de decisões avesso ao risco, como eu disse para vocês, vai depender muito do perfil desse investidor. Então, se é aquele investidor mais conservador, de cara, já ia preferir o ativo A ao B, levando em consideração aí o menor risco, a menor amplitude, já que tem o mesmo retorno, né? Mas é interessante nós avaliarmos também as probabilidades. A distribuição de probabilidades, né? Uma visão aí mais quantitativa do risco de um ativo. Ou seja, qual é a probabilidade de um dado resultado, né? Da chance que esse dado resultado ocorra. Então, o que é essa distribuição de probabilidade? É um acompanhamento, né? Ou seja, eu estudar todas as possibilidades, não só a amplitude. Eu fazer um estudo do gráfico dos retornos oferecidos por esse investimento. Porque quando eu vou analisar o ativo A em um gráfico, eu vou ver o retorno deles durante cada ano. Então, eu vou avaliar ali todas as possibilidades que existem. Então, por exemplo, as estimativas anteriores aqui da Norma Company, elas indicam que as probabilidades dos resultados pessimistas, mais provável e otimistas são de quanto? 25%, 50% e 25%, respectivamente. Ou seja, observe que a soma das probabilidades precisa ser 100%. Então, nesse exemplo aqui específico, digamos que eram só essas 3 possibilidades que existiam, fechando aí 100% das possibilidades. Mas nós devemos levar em consideração todas as alternativas consideradas, né? Podem acontecer diante de um gráfico, esse ativo, ele ter outras possibilidades. Então, se nós observarmos um gráfico, pode acontecer a situação em que o ativo A,
ele venha o quê? Se distanciar, apesar de oferecer menos riscos, né, do que o ativo B, mas pode acontecer uma situação em que ele se distancie mais desse resultado esperado pelo investidor. É o que nós chamamos aí de dispersão, né? Quando nós avaliamos um gráfico e vemos todas as possibilidades, muitas vezes esse ativo A, que oferece menos risco, ele pode ter, em determinados momentos, se afastado, né? A curva desse gráfico, ela pode subir mais, ela pode inclinar. Quanto mais ela sobe, quanto mais ela inclina, quer dizer que mais ela se distancia do resultado provável, que é o resultado que o investidor espera, que essa possibilidade é de 15%, né, de retorno. Então, se nesse gráfico pode acontecer desse ativo A, ele ter uma curva maior do que o investimento B, né? Ter um distanciamento, uma dispersão aí maior do que o investimento B, certo? Então, isso quer dizer que, apesar dele oferecer uma amplitude, do ativo A oferecer uma amplitude menor, pode ser que o ativo B é quem esteja sempre mais perto desses resultados prováveis aí, almejados pelos investidores. Então, se o perfil desse investidor, por exemplo, for o perfil aí do propenso ao risco, ou mesmo do indiferente ao risco, ele pode o quê? Optar pelo ativo B. Por quê? Porque ele oferece um risco maior, né? Principalmente se for um perfil aí do indiferente ao risco que acaba, às vezes, deixando de considerar essa mudança aí de risco, né? Então, apesar do ativo B, nesse exemplo que eu estou dando para vocês, de uma possibilidade de avaliar um gráfico, digamos que a curva do gráfico do ativo B, ela seja menor. Então, isso quer dizer que, apesar dele oferecer um risco maior, por ter uma amplitude maior, mas ele é o que mais se aproxima dos resultados almejados, certo? Então, vai depender do perfil, né? Então, é interessante sempre fazer essa análise, tanto dos cenários, ok? Como também de todas as possibilidades existentes. E essas possibilidades, essas 100% de possibilidades, elas só são possíveis de ser avaliadas através de uma análise de gráfico de cada um dos ativos. E aí nós temos que observar essa curva, tá bom? Só para resumir, nós temos que avaliar essa curva. Quanto mais ele sobe a curva, né, o ativo, mais ele se distancia do resultado almejado. Ok? Então, nesse momento, de acordo com o perfil do investidor, ele pode decidir aí um investimento que ofereça mais risco, mas que esteja mais próximo dos resultados desejados, almejados por ele. Tá bem? Tá bom? Então, gente, era isso que eu gostaria de passar para vocês na aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Muito obrigada pela atenção e até a nossa próxima aula.